A gente continua nessa semana com a série de entrevistas com os candidatos a vice nas chapas presidenciais e hoje estamos recebendo o professor Christian Lobauer, vice na chapa de João Amoedo do Partido Novo. Professor, como vai? Bom dia, obrigado pela visita aqui aos estúdios. Obrigado a vocês, obrigado pelo espaço, uma satisfação estar aqui na Jovem Pan de novo, agora com outro chapéu, né? É isso. Bom, a nossa hashtag é professor Christian na Jovem Pan, Christian com CHR. Professor Christian na Jovem Pan, você pode interagir no nosso Twitter. Meia hora de entrevista, temos um intervalo no meio, depois desses 30 minutos, mais 1 minuto para as considerações finais do candidato a vice. Professor, muita gente fala que apesar de simpatizar com o Partido Novo, não vai votar em João Amoedo porque as chances são praticamente inexistentes. E agora começa essa onda do voto útil para não deixar o PT chegar também na vitória na corrida presidencial. Eu pergunto, por que isso vem acontecendo? Apesar de muita gente simpatizar, as pessoas não votam. Eu acho porque a gente tem 30 anos de história, de experiência política democrática e na maioria dos casos, na maioria dos brasileiros, com algumas exceções, todos sempre votaram no menos pior, né? Então, criou-se aí uma tradição, uma relação com a política que não é a relação que deve se ter. A relação que se deve ter, ainda mais quando você tem segundo turno, é você no primeiro turno votar em quem você realmente acredita. Então nós estamos tentando, durante todo esse período de apresentação da candidatura Amoedo, mostrar que ele é o candidato que as pessoas estão esperando. Primeiro, a gente tem a dificuldade de se comunicar, né? Porque as pessoas não conhecem a gente ainda, né? Mas quando conhecem, vem esse argumento aí, mas ainda não está na hora, mas eu gosto muito, mas não é agora. Por que não é agora? Nós não temos mais tempo a perder, esse país já está no limite, como a gente tem avaliado, todos nós aqui, é a eleição mais importante da história da República. Nós vamos ficar votando útil até quando, né? Então, assim, a gente tenta comunicar aqui a apresentação do candidato, a característica do nosso partido, o conteúdo do nosso estatuto, o plano de país que a gente tem, a visão de Brasil que a gente tem é muito melhor do que tem aí. Aliás, do que se apresenta agora, essa bipolarização aí, é um verdadeiro desastre para o Brasil. E o candidato que tem condição de apresentar um relançamento da política e um enfrentamento novo é o Partido Novo. Então, isso acontece porque acho que é um pouco a tradição de você tentar escolher o menos pior, evitar o desastre no Brasil. E ainda acho, sinceramente, Tiago, que está tudo aberto, viu? Está tudo aberto. Faltam 20 dias para as eleições, mas esses números todos que estão aí são todos mutáveis. Candidato, o que difere, um ponto que você considere importante, central, a candidatura do Partido Novo, por exemplo, da candidatura Bolsonaro, ou da candidatura petista, ou da candidatura do Ciro, do Alckmin, qual é o ponto central, se for possível resumir numa questão central, que difere a candidatura do Partido Novo dos outros candidatos? Desses que estão aí, segundo as pesquisas de intenção de voto, entre primeiro a quinto lugar. Olha, Vila, a coisa mais importante, talvez, de todas, da nossa presença na política hoje, é que a gente construiu uma instituição. A gente construiu, desde 2010, com a fundação em 2011, um partido político de verdade. É uma instituição independente das pessoas. É uma organização que tem estatuto, tem um estatuto totalmente diferente dos outros 34 partidos brasileiros. Um estatuto que define seleção de candidatos, que tem que ter ficha limpa, não utiliza recursos públicos, não utiliza fundo partidário, não utiliza fundo eleitoral, que já vive de 25 mil brasileiros que contribuem com R$30 ou mais para o partido de forma voluntária e que controlam as nossas ações diariamente. Primeiro ponto. Segundo ponto, não é um partido de dono. O João não fez o partido para ele fez o partido para as pessoas, fez para o futuro. Nós vamos passar e o Partido Novo vai ficar. Terceiro aspecto aqui é um partido que tem uma ideologia, ninguém aqui se apresenta como gestor e não político. A gente está resgatando e está construindo uma nova classe política. Todos os candidatos são pessoas que não fizeram política, mas querem fazer política. E finalmente é um partido que tem uma visão de país. Tem uma visão de um país que não suporta mais ter 40% da riqueza brasileira arrancada da sociedade para suprir, para manter um Estado paquidérmico, ineficiente, corrupto. E a gente quer mudar esse quadro. É o único partido, para concluir, o único partido que apresenta um plano de ocupação de poder para tirar o poder de quem lá está e devolver parte desse poder ao povo e aos indivíduos, que são realmente as figuras mais importantes da sociedade. Quem é que vai criar riqueza, é quem vai criar empresa, é quem vai ter os seus recursos e gerir os seus recursos da maneira que bem entender. É uma mudança total, virar a chave
da nossa história de Estado tutelador, de Estado controlador, de Estado interventor, do Estado que diz para onde a sociedade deve ir. A gente vira a chave ao contrário e diz: quem diz o tamanho que o Estado tem que ter é a sociedade, através de um partido político organizado, que vai ocupar espaços no Congresso Nacional e que vai iniciar as reformas confrontando, dentro das regras democráticas, provavelmente um Congresso hostil, né? 2 partidos adotaram as bandeiras do liberalismo nessa eleição: o Partido Novo e o Partido PSL do Jair Bolsonaro. Qual dos dois tem o liberalismo verdadeiro e qual a principal diferença do que vocês pregam para o que prega o Jair Bolsonaro? É completamente diferente. No final, o PSL, é difícil entender o PSL como partido. Na verdade, o PSL foi fundado em 98 pelo Bivar. É um partido, esse sim, um nanico, que veio se aliando a todos os governos, desde Fernando Henrique, com Lula, com Dilma e até com Temer. O candidato Bolsonaro chegou agora no partido porque precisava de uma legenda. De liberal, esse partido nunca teve nada. Ele aproveitou a onda do liberalismo aí. Eu vou te dizer, não é nem a questão do debate do liberalismo, mas é a tendência, a necessidade de se reformar o Estado brasileiro. Isso entrou no discurso político faz pouco mais de um ano, de todos os discursos políticos, inclusive de hoje, do candidato Alckmin, por exemplo, também. Vou reduzir custo, vou não sei o quê. Por que não fizeram isso durante o período que estavam lá? Então, o candidato Bolsonaro se apresenta como liberal até a segunda linha. Ele coloca o senhor Paulo Guedes como seu posto Ipiranga, né? Como o sujeito que vai resolver todos os problemas, inclusive econômicos. Mas conheceu o Paulo Guedes faz alguns meses. Enfim, é uma coisa quase grotesca, assim. O que nós estamos propondo aqui é uma reforma de Estado realmente liberal e assim, o verdadeiro liberalismo. Para dar um exemplo, quando se trata de privatizações, que é uma das nossas bandeiras, privatizações responsáveis, analisadas. Não é privatizar, não é pegar tudo e privatizar tudo de uma vez só. Tem privatizações e privatizações. Tem empresas que têm que ser fechadas, que são estatais que não servem para nada. Exemplo, EPL, que é a tal da empresa do trem, empresa de projetos de logística, que já gastou R$1 bilhão do cidadão e não serve para nada, do trem que nunca aconteceu. Tem que fechar, não é privatizar. Encerra as atividades. Outros casos são muito complexos, como a Petrobras. São 38 empresas, você tem que fazer uma avaliação grande de todo o processo, não é um processo simples. Agora, quando se fala em Eletrobras, Petrobras, coisas grandes, complicadas, o Bolsonaro imediatamente se apresenta como contra, né? São estratégicas, diz ele. Então, assim, tem uma diferença. E o Paulo Guedes como 100% a favor, 100% a favor. Que é uma coisa também meio dicotômica. O que se discute muito é o quanto tempo dura essa relação. Vamos imaginar que o senhor Bolsonaro seja presidente da República. Quanto tempo dura essa relação entre o seu futuro, imagino, ministro da Fazenda, né? Porque não existe nada ali de consistência. Aqui do lado de cá tem programa, tem uma visão de Brasil, tem um presidente que é uma pessoa que tem muitas capacidades. O João Amoedo é um sujeito que estuda as coisas, ele lê, ele tem lido sistematicamente, trabalhado 24 horas por dia. Você vê como ele está se expressando cada vez melhor, apesar de não ser um político, nunca foi político, nunca quis ser político. Quando ele estuda, ele vai indo o caminho e vai se apresentando muito melhor. E as ideias estão todas ali, quando se trata de tratar a coisa pública com consistência, com programa. Não dá para comparar com as aventuras colocadas aí pelo programa do senhor Bolsonaro. Mas, candidato, todo mundo diz, eu ouço assim, que eu converso com muita gente de várias classes sociais, idade diferente, formação cultural diferente, que o Partido Novo é um partido dos ricos. Isso. Né? Daqueles que não passaram por situações de pobreza, não conhecem o Brasil, é um partido mais elite, seria o partido do Leblon, aqui um partido dos Jardins ou da região do Itaim e tal, e que não conhece o Capão Redondo, para falar de São Paulo, muito menos Itaquera, cidade de Tiradentes. Quando é que o Partido Novo, e as pesquisas de intenções de voto, parece que fortalecem essa leitura mesmo que primária, porque mostra que o candidato tem uma entrada muito grande entre faixas de renda um pouco superiores do que os mais pobres. O Partido Novo é um partido, então, da classe dominante, de frações da classe dominante. Como é que vai atingir os mais pobres, que é a maior parte do eleitorado? É isso mesmo, Vila. Eu tenho feito centenas de apresentações nos últimos anos, e essa é uma observação que vem frequentemente. Assim, nós somos partido da elite, partido elitista, partido dos ricos, partido dos banqueiros, né, um monte de coisa desse tipo. Uma parte, evidentemente, é discurso de
de ataque, porque você precisa estigmatizar o seu adversário logo na saída. Evidente que todos os processos, projetos nascem pequenos, a gente também nasceu pequeno, a gente nasce de uma classe média indignada com a quantidade de impostos, nós somos os originários dos contribuintes indignados, e daí se construiu um partido, e ele tem que ir decantando, ele tem que ir com um discurso para todas as classes. Já não é há muito tempo um partido de classe média, de elite. Mas deixa, sem ser chato, não dá para chamar de classe média, será, candidato? Porque quando o presidente diz, João Amoedo tem 425 milhões, eu gostaria de ser classe média e ter 1% do que ele tem. Com 4 milhões minha vida estava resolvida, sinceramente. Não é verdade? Não, o João é uma exceção absoluta. Aliás, não é só no Novo, no Brasil, né? É um cidadão que tem um destaque completamente fora da curva. E é uma pessoa rica, e acho que isso não tem problema nenhum. Tá ali, ele declarou, primeira coisa que é importante, declarou, disse o que tem, ao contrário de uma boa parte dos candidatos, se não todos, que declarou um número muito esquisito, para dizer o mínimo, tá certo? Tem um aí que declarou que não tem nada, outro declarou que tem 15 mil. Quer dizer, o João foi lá e disse quanto ele tem, mas o fato é que realmente ele é uma pessoa abastada e que está numa posição muito confortável em relação a todos os brasileiros. No entanto, confortável só quando estava sem entrar na política, porque agora não é tão confortável assim, pelo contrário, se colocou numa situação bastante arriscada, eu diria, em todos os sentidos. Mas voltando à questão, a ideia de que a gente é elitizado é uma ideia que a gente vai ter que combater aos poucos. Você veja, nós temos hoje 400 candidatos, quase 400 candidatos a deputado federal e estadual. E tem gente de todo tipo ali, Vila. Todo tipo. Você tem motorista de Uber, policial civil, professor de escola básica, tem, enfim, advogados, médicos, dentistas, gente de todo tipo, né? Evidentemente que há também ali uma concentração de gente mais estudada, né? Porque teve que passar por um processo seletivo, etc. Também há uma concentração mais de brancos e nível superior. É natural que seja assim, porque esse processo seletivo não é um processo seletivo tão simples assim. Mas o que mais importante que a gente nota é o seguinte: as nossas ideias, a ideia lá que foi identificada pelo Instituto Fundação Perseu Abramo, ao estudar as periferias de São Paulo, na vitória do Dória em São Paulo, que identifica nas periferias a ideia de que o maior adversário do cidadão hoje é o Estado que não deixa o sujeito trabalhar. Isso já está nas bases da sociedade. O que não aconteceu ainda e vai acontecer nos próximos 20 dias, se Deus quiser, é a conexão dessas ideias com o nosso partido. Esse é o nosso maior desafio. Mostrar que existe alternativa para o cidadão mais humilde, de uma proposta partidária que dê a ele aquilo que ele está procurando há muito tempo, que é: quero abrir o meu segundo carrinho de pipoqueiro, não consigo, porque eu tenho que ter 3 licenças do IBAMA, 5 licenças da Anvisa, 3 licenças do fiscal da prefeitura, e não consigo trabalhar. Nós somos exatamente a instituição partidária que está oferecendo ao cidadão mais humilde a oportunidade de ter renda e emprego no futuro. Ô, candidato, já tem uma pergunta aqui da Natália Bueno pelo Twitter. É claro que eu imagino já a sua resposta. No segundo turno, se por acaso o Amoedo não for para o segundo turno, quem que o Novo pode apoiar? Mas eu vou adaptar essa pergunta dela perguntando o seguinte: o partido deve se posicionar no segundo turno, isso em qualquer parte do Brasil? Ou se manter neutro? Não, você pode imaginar que a minha resposta é assim: nós vamos estar no segundo turno. Claro. Mas o importante é que o Partido Novo se posiciona. Ele não é um partido que fica... Ele já fez isso em 2014, antes de ter registro, né? Perguntaram já para nós, então, atrás do registro, o que vocês vão fazer? Dilma ou Aécio? Aécio, evidentemente. Então, a mesma coisa aconteceu. O João passou por uma situação até interessante quando ele foi votar para prefeito no Rio de Janeiro. Também perguntaram para ele: João, Crivella ou Freixo? Que é uma dificílima decisão. E ele teve que se posicionar e falou: olha, não me alio a ninguém, não tenho interesse nenhum nisso, mas eu tenho que dizer o que é menos pior para o Rio de Janeiro é o Crivella, na opinião dele, como cidadão. E o que eu imagino que vai acontecer, se nós não formos para o segundo turno, é que nós vamos se posicionar. Assim, sem aliança, sem apoio, ninguém vai trocar posição para o governo de ninguém, nós vamos ser oposição, certamente. Nós vamos ter uma bancada no Congresso, sempre foi o nosso objetivo, nós vamos ter. Não se sabe o tamanho que vai ter, mas vai existir uma bancada do Novo, que é bom para o Brasil, bom para a democracia, mas o posicionamento vai existir. Quando você fala que o João Amoedo tem lá os seus 400 e poucos milhões,
de poucos milhões, é até engraçado de falar, né? E que não tem problema nenhum nisso, eu concordo que não há problema no sentido de que se ele ganhou de uma forma honesta, pagou os impostos, etc., ok, ele é até o símbolo aí do brasileiro bem-sucedido. Mas do ponto de vista social, eu vejo isso como um grande problema, sim. Eu comparo o nosso país, a nossa economia, é um parquinho de areia de uma escola. Para você poder fazer monte no parquinho de areia, em algum lugar vai ter buraco. Você pode até jogar mais areia no parquinho de vez em quando, porque o crescimento da economia é isso, é mais areia. Mas quando você tem montes muito grandes, é inevitável que você tenha muitos buracos. E o Brasil é o país que mais concentra renda no mundo. E no Brasil você não tem mecanismos de pegar os montes que ficam muito grandes e jogar areia de volta pro parque, como você tem a herança sobre riquezas. Em todos os países desenvolvidos do mundo, você tem heranças que chegam a alíquotas de 40%, 50%. Você tem uma progressividade no imposto de renda. E no Brasil você não tem esse tipo de coisa. Como vocês pretendem fazer com que o novo Brasil tenha menos amoedos e mais pessoas que possam colocar os filhos em boas escolas, em bons hospitais? Olha, a gente tem dito o seguinte, que a maior política social que existe é o emprego. Isso muita gente diz porque é meio platitude, tá certo? Mas o que a gente está dizendo é que quanto mais liberdade a sociedade tiver, liberdade em todos os sentidos, liberdade de empreender, liberdade de ir e vir, liberdade de fazer com o seu recurso o que você quiser, se quiser gastar todo o seu recurso, tudo que você ganhou em cerveja, você gaste, né? Quanto menos intervenção, menos recurso do seu trabalho você tiver que intervir para uma entidade abstrata que vai te devolver em benefícios sociais, melhor. E isso é uma bandeira completamente diferente de tudo que se fez no Brasil. O fato do João ter chegado a uma posição de elite dessa, realmente é um caso que poderia ter sido interpretado ou entendido, a gente até temia por isso, pela população, como uma coisa ruim. E pelo contrário, foi entendido como uma coisa boa. Até da visão mais humilde, mais simplista, é o seguinte, pelo menos esse sujeito não vai vir para cá para se locupletar. Mas você acha que o país pode ter vários Joãos Amoedos e ser um país que não tem uma classe desfavorecida que é assolada? Tenho certeza. Os três países que mais... tem um país no mundo que pode ter vários João Amoedos, chama-se Brasil. Não tem nenhum país no mundo que consiga isso. Nenhum. Me dê o exemplo de um país que tenha os Estados Unidos é o país que você está dando exemplo, é o país de todos os países da OCDE, o que tem a maior taxa de pobreza. É um país que não está entre os 10 primeiros de IDH do mundo, tendo o maior PIB do mundo. É inevitável que a concentração de renda abrupta, ela faça com que o dinheiro saia de algum lugar para alimentar as pessoas que são multibilionários. Os 3 países que têm o melhor IDH do mundo, que são Noruega, Suíça e Austrália, não tem nenhum entre os 50 mais ricos da Forbes e tem um entre os 100 mais ricos. O ponto é, vocês são a favor de poder taxar as grandes fortunas, as riquezas? Por exemplo, o cara morreu, ele não deve ter algum tipo de taxação nessa herança como tem os grandes países do mundo? Olha, a gente a princípio não quer taxar mais nada. A gente quer destaxar. A gente acha que já tem taxa demais. Até para os super ricos. Em qualquer instância. Até para os super ricos. Essa ideia de você tirar dos super ricos é na linha do recente livro, você está indo na linha do... Você está falando do Piketty, mas não é do Piketty, não. Eu estou falando, por acaso, nos últimos relatórios, que são os relatórios da OCDE, que não são do Piketty, tá? E os relatórios também do Atlas Mundial da Desigualdade. No nosso programa não há, a princípio, a ideia de taxar dividendos, nem os mais ricos, etc. Porque quem paga mais imposto nesse país são os mais pobres, para começar a conversa. Mas vamos uma outra questão. Isso aí. O ponto, assim, essa questão específica das heranças e tal, talvez seja um ponto para a gente discutir, porque não temos, até onde eu me lembro, não tem nada específico para taxar a herança, mas não faz parte das nossas prioridades. Sinceramente, o que a gente tem que é destravar a vida do cidadão. Então, assim, focar na vida dos mais ricos não faz parte da nossa maneira de ver o mundo. Inclusive, a concentração da riqueza é um fenômeno universal, né? A discussão recente do capitalismo moderno é um pouco esse. O processo concentrador de riqueza é um fenômeno universal que a gente tem que estudar e entender. Mas somos o número 1 do mundo, né? E os Estados Unidos... Pois é. Mas é verdade. O Brasil é o maior processo de concentração de riqueza da história humana recente. Provavelmente é o Brasil por obra do que aconteceu nos últimos 15 anos de um governo interventor onde desde 1980. É um processo que vem linearmente desde 1980. Com a diferença que o Brasil cresceu até um período... E na verdade, nos últimos 15 anos... E depois começou a não crescer. Nos últimos 15 anos foi o único período onde se distribuiu alguma riqueza, mas o problema é que esmagou-se a classe média
para poder dar o mínimo que veio para a classe popular. Na verdade, quase não teve, mas não foi um dos períodos piores. E eu contesto todos esses números que foram apresentados nos últimos 15 anos pelo seguinte: se a gente tem hoje 13 milhões de desempregados, fazer uma conta fácil aí, de 3 para cada um, dá 39, vamos arredondar para 40, são 40 milhões de pessoas só em relação aos desempregados, que teriam que ser aqueles que eles disseram lá atrás que tinham saído da classe D e ido para a classe C, tá certo? Então, se aconteceu isso, que eu tenho certa dúvida, desaconteceu. Aconteceu, voltou para trás. E o pior, hoje são 92 milhões de brasileiros na ativa e 23 milhões de brasileiros desocupados. Os 13 milhões mais 10 que nem procuram mais. Ou seja, 1 em cada 4 brasileiros vive de bico hoje. Quer dizer, que raio de processo de distribuição foi esse que deu nesse resultado? Então é tudo conversa mole. No final, o que não aconteceu, o que aconteceu em outros países, eu queria só pegar o caso dos Estados Unidos, que não é um país maravilhoso, referência mundial, tal, mas deve ser uma referência, sim, de sociedade de classe média. Isso os Estados Unidos são. São um país onde a classe média tem mais de 100 milhões de habitantes e boa parte dos americanos vivem numa situação muito melhor do que boa parte da humanidade. Então é um modelo que a gente deve, um país que a gente deve observar. Há outros, pode pegar o caso alemão, que é um alto estado taxador, importante, o sueco, etc. Mas olha a diferença histórica das instituições desses países, do que esses países passaram anteriormente e o que nós passamos. Nós somos americanos, estamos na América, um país jovem, um país grande, um país de mercado interno grande. Eu tendo a achar que a gente deveria focar em instituições com modelo mais americano, evidentemente com adaptações brasileiras. O senhor está falando sobre trabalho, o Partido Novo tende a reverter a reforma trabalhista que já foi aprovada e a proposta para a Previdência. É necessária a aprovação da Previdência? Olha, começando pelo trabalho, a reforma trabalhista nem começou, né? Ela foi, graças a Deus, graças aos brasileiros que tiveram finalmente a ideia a capacidade de mudar essa legislação trabalhista parcialmente, que é muito antiga, muito inviável no mundo e no Brasil, né? Incomparavelmente ruim. Ela só começou, ainda falta muito para reforma trabalhista. Mas a da Previdência, que eu acho que é o grande ponto. Olha, o Brasil hoje arrecada 1,3 trilhão de reais em impostos federais. De gastos sociais é 850 bilhões. Incorporando saúde, educação e a Previdência, que já está em torno de 650 bilhões de reais. Quer dizer, já é um índice como a gente dizia ali, de Dinamarca, de Alemanha, etc. Só que, quando você abre esse número, 40 milhões de brasileiros são beneficiados pelas aposentadorias e pensões. E 1 milhão de brasileiros, em 40 milhões, levam 220 bilhões de reais. É 11% do orçamento federal. De novo, é o maior processo de concentração de riqueza da história recente do homem. Não é possível que as pessoas aceitem um processo desse tipo. Então a reforma da Previdência é isso. Outro dia eu fui falar num chão de fábrica, me expressando dessa maneira como estou me expressando aqui, e não fui bem compreendido. É muito curioso. No chão de fábrica eu fui entendido como vão acabar com a minha aposentadoria. E isso que tem de alguma maneira a ficar claro. A gente tem que mudar a maneira de explicar para as pessoas que mais de 70% das pessoas não vão ter nenhuma modificação na sua aposentadoria, mesmo as pessoas que estão no serviço público. Nós vamos mexer nesse processo. E o João vai colocar a reforma da Previdência como nos primeiros 100 dias no pacote de transformação do Brasil. Chega a reforma da Previdência, que é essa que a gente vem discutindo aí há alguns anos aí já, que é empurrar as idades para frente e fazer um processo de capitalização. E evidentemente mexer no futuro, porque o passado o que está garantido, não dá para mexer, nesses privilégios desse 1 milhão de brasileiros. Porque não é possível que 1 milhão de brasileiros levem 11% de tudo que se produz de imposto federal nesse país. É um processo muito cruel, né? Isso sim é crueldade, isso sim é concentração. E a gente sabe muito bem quem são esses 1 milhão, tá certo? Uma questão polêmica aí que envolve o Partido Novo, e você tocou de passagem, candidato, a questão das privatizações. O Partido Novo vai privatizar tudo, porque isso é um discurso que a gente tem visto, as pessoas têm insistido, têm falado. Vai privatizar tudo ou as tais empresas estratégicas, supostamente ou não estratégicas, sem entrar no mérito se são ou não. Qual é a proposta do Partido Novo em relação às empresas estatais? Olha, Vila, é importante essa oportunidade, porque assim, quando a gente tem uma linha para falar, a gente diz, nós vamos privatizar tudo, mas não é assim que as coisas funcionam. A gente tem noção das dificuldades e da diferença. São em torno de 149, em torno de 150 estatais federais, né? Você tem de tudo ali. Você tem uma Petrobras, que é um caso muito complexo, que demanda estudo, demanda provavelmente um processo lento de divisão de partes da empresa que podem iniciar um processo de privatização, outras não.
até empresas que são altamente deficitárias que a gente tem que fechar. Nesse meio do caminho aí você tem, por exemplo, o Banco do Brasil. Você tem, boa parte das estatais não são 100% estatais. A Caixa, por exemplo, é 100% estatal. Como é que fica? Privatizaria a Caixa? Privatizaria a Caixa e tem que arrumar uma maneira de alocar os recursos do FGTS, que é o que todo mundo teme. E o Banco do né? Brasil? Também. Também privatizaria o Banco do Brasil. É possível melhorar o rendimento do FGTS, inclusive? Sem dúvida. No nosso projeto, no nosso programa tem um detalhamento para o FGTS, que assim, o FGTS é do trabalhador. O que a gente quer dar é a opção do trabalhador de usar, de ter acesso a ele como bem entender. Porque isso aí, na verdade, o que é o FGTS no Brasil? É um confisco. E o que faria com o BNDES, por exemplo? O BNDES é uma questão boa. Assim, a gente acha que num modelo ideal, né, uma concorrência, onde se houvesse uma concorrência de bancos, que aliás acusam a gente de ser também o Partido dos Banqueiros. Sim. O Partido dos Banqueiros é aquele que os dois grandes bancos convidaram para jantar alguns meses atrás, que não foi o Amoedo, foi um outro candidato. E a gente reconhece que existe uma concentração bancária que é prejudicial ao cidadão. Então tem que haver privatizando os dois maiores bancos públicos, se dobra o número de bancos já cria um ambiente de maior concorrência. Extinguiria o BNDES? Não, e aí o BNDES vem como uma opção que deveria ter um outro desenho, muito mais como um Exim Bank, como você tem em outros países, que é muito focado em alguns setores, para exportação, etc. Não é essa máquina enorme de transferência de recursos públicos para os amigos do rei, que é o que o BNDES virou. Esse país nunca fez política industrial de verdade. Ele utiliza o banco. O BNDES é um ajuste para um modelo financeiro que é disfuncional. Então entra o BNDES para reemprestar recursos a 3,5% para quem necessita e o resto da população pega 39%. Então isso tá tudo errado. A gente tem que rever a posição do BNDES. Extinguir o BNDES é uma coisa que a gente ainda nunca discutiu. Mas certamente ele vai mudar de patamar, vai ter um outro tipo de administração que não é a que a gente teve até hoje, que é uma aberração. Quer dizer, é um modelo financeiro que não funciona e como consequência você tem um banco público que tenta viabilizar a economia por outras vias. Quando você pega os candidatos à presidência, dois candidatos, o Meirelles e o Amoedo, juntos, eles têm quase R$1 bilhão declarado. E os dois, a coincidência dos dois é que são dois que eram banqueiros, trabalhavam no setor de bancos. Na verdade, o Meirelles bancário, porque ele era contratado, não era dono do Bank Boston. Nos últimos anos, que a gente viu a maior crise de todos os tempos, o único setor brasileiro que teve lucro recorde atrás de lucro recorde, sem ter um trimestre onde isso não aconteceu, foi o setor dos bancos. O Amoedo fez a carreira dele toda num dos maiores bancos do país e as maiores intenções de voto que eles têm vêm das pessoas que estão nas classes sociais mais altas, inclusive nos banqueiros. Como acreditar que um candidato como o Amoedo pode enfrentar os bancos, que são hoje em dia quem mais corroem o poder de compra dos brasileiros com essas taxas de juros altíssimas, que essa não tem lugar nenhum do mundo, né? E o Brasil não é um dos países que tem maior inadimplência do mundo. A média de inadimplência do Brasil, as pessoas acham errado isso, é abaixo da média mundial. Como enfrentar esse setor tendo vindo desse setor? Faltando 2 minutos, tá, candidato? Nossa, que rápido. 2 minutos, muito rápido. Primeiro eu vou dizer a você que o problema do setor financeiro é que como é que nós vamos enfrentar essa questão aí? Os últimos 15 anos, quem fez os bancos terem a maior performance da história das suas instituições foi o governo do PT. Para começar a conversa, quem privilegiou os bancos e privilegiou as classes de forma mais baixa, de forma demagógica, foi o governo anterior, tá certo? Então, assim, não é culpa do Amoedo, nem dos outros banqueiros, nem do Meirelles, nem de ninguém, que os bancos tiveram a facilidade que tiveram para ganhar dinheiro. Foi o governo que foi incompetente o suficiente para fazer isso, ajudou a concentrar e, em boa parte, foi sustentado por esse modelo. Então, a gente quer enfrentar certamente esse modelo. A gente tem que medir as pessoas pelo que elas fazem, não pelo que elas falam, tá certo? O João que fez o patrimônio dele trabalhando, está tudo aí declarado. Se ele tivesse sido engenheiro e a engenharia tivesse indo bem, provavelmente ele teria ficado rico como engenheiro, não como funcionário de banco. Banqueiros do que engenheiros ricos no Brasil. Todos as grandes cabeças dos engenheiros, né, da nossa geração, aí foram trabalhar em banco porque não tinha como construir nada, porque esse país inviabilizou a infraestrutura e deu nisso. Foram as melhores cabeças dos engenheiros foram trabalhar para os bancos. Então eu acho que ele teria tido sucesso também como engenheiro, como qualquer atividade. Então, como os bancos foram grande fonte de riqueza nesse país, por questões aí que você colocou, tá aí quem estava nos bancos e soube trabalhar ganhou dinheiro. Então não vejo nenhuma dificuldade nisso. Eu acho que a gente tem que enfrentar. O João tem dito sistematicamente que ele vai enfrentar essa dificuldade dos bancos. Olha, vamos abrir um parênteses aqui, não tem discurso contra banco. O negócio é o seguinte:
Os bancos também estão todos indo embora do Brasil. Por que estão indo embora? Porque se você não for gigante, você não consegue ter banco nesse país. Banco de varejo, né? Banco de atacado ainda tem aí uma concorrência, mas banco de varejo, se você não for gigante, você não consegue ter, porque é tanta taxa, é tanta contribuição, é tanto controle, que também os bancos têm dificuldade. Ah, mas eles tiveram 1 trilhão de lucro, etc. Não importa, só deu para Itaú e para Bradesco, e para mais ninguém. Então isso tem que ser revisto, a concorrência é a palavra mágica do Partido Novo, e nós vamos certamente, o João tem uma visão de Brasil, não tem visão de banqueiro, nunca foi, tem uma visão de país, de desenvolvimento, de indústria, de serviço, e é nesse caminho que a gente vai. Candidato, já agradecendo o senhor pela visita aqui aos estúdios da Jovem Pan, Christian Lobauer, vice na chapa de João Amoedo, muito obrigado mais uma vez, e 1 minuto para suas considerações, por favor. Muito obrigado aí pela Jovem Pan, o tempo realmente voou, tinha muita coisa que eu achava que a gente ia conversar ainda, mas eu quero dizer o seguinte, olha, nós estamos há 20 dias das eleições, os números estão todos abertos, a gente está com uma indicação aí de polarização muito ruim para o Brasil. Eu queria dizer que o João Amoedo é um candidato que está pronto para assumir a presidência da República. Chegou a hora do voto de convicção. Os brasileiros que conhecem o Novo nos ajudem a fazer, quem não conhece, nos conhecer. É uma instituição que a gente construiu, não tem nada parecido no universo partidário brasileiro. Busquem o estatuto, leiam que o estatuto é diferente, os candidatos são diferentes, são todas pessoas ficha limpa, compromissados com um plano de país. E finalmente, votou no candidato Ciro, é inflação na veia. Pode escrever. O Ciro diz que o Brasil não tem déficit da Previdência. Para começar a conversa, o nível da conversa. Depois, votou no Alckmin, é mais do mesmo. O sujeito chamou o Ciro Nogueira, o Valdemar Costa Neto, o Paulinho da Força e o Roberto Jefferson para constituir um governo. Quem é que vai esperar que vai ter um governo diferente do que a gente tem hoje? Não dá para esperar, tanto é que os números estão aí, não consegue decolar. Votou na Marina significa paralisação. A Marina vai convocar um grupo de trabalho para todas as decisões, vai querer fazer todo o debate democrático com as classes, não sei das quantas, vamos ficar esperando mais 4 anos para tomar uma decisão. Votou no Haddad simplesmente jogar o Brasil no abismo. Você me desculpe, mas hoje votar no Haddad, que é um pau mandado, um sujeito que tá preso, tem uma vice que é sub do sub, realmente não tem condição de colocar esse país na mão do PT de novo, é querer se suicidar. E finalmente, votar no Bolsonaro significa entregar o país num cheque em branco no escuro, porque ninguém tem a menor ideia do que vai acontecer. O Brasil não tem tempo para aventura. O que nós temos aqui é um candidato viável, um sujeito que estuda, que tem posições, que vai constituir um governo técnico que vai enfrentar todos os desafios que a gente tem pela frente, inclusive de um congresso hostil, que é o que a gente vai ter lá adiante. Muito obrigado. Obrigado. E lembrando que nós já entrevistamos aqui nessa nossa série o general Milton Mourão, vice de Jair Bolsonaro, Ana Amélia, de Geraldo Alckmin, Paulo Rabelo de Castro, vice de Álvaro Dias, Germano Rigoto, vice de Henrique Meirelles, Eduardo Jorge, vice de Marina Silva. Amanhã teremos aqui nos estúdios a vice de Guilherme Boulos, Sônia Guajajara, na quarta-feira a senadora Cátia Abreu, que compõe chapa com Ciro Gomes, e ainda temos a data em aberto. Nós já fizemos o convite para Manuela Dávila, ainda não tivemos resposta, vice de Fernando Haddad do PT.